Pai do Senhor Jesus, meus irmãos, estamos nós aqui para mais uma pré-aula, né, de número 9 da nossa lição da Escola Dominical da CPAD, né? Nós estamos aqui para gravar essa lição número 9 e falarmos um pouquinho, né, sobre a conspiração de Amã contra os judeus. Nós vamos aqui nessa lição trabalhar muito sobre essa questão do crente, ele ser fiel a Deus, mesmo em meio a muitas intempéries, perseguições, as lutas, e o crente vai estar firme e forte, né? O nosso aviso de sempre é que os irmãos venham incentivar os nossos irmãos a estarem louvando os hinos da harpa. Sempre na lição da Escola Dominical tem os números dos hinos a serem louvados, então os irmãos incentivem os irmãos a louvar os hinos, a fazer a leitura bíblica em classe, um por vez, cada irmão lê um versículo. Também a leitura semanal, né, de cada dia, que é um incentivo para que os irmãos possam ler aqueles versículos e chegar na aula, estarem interligados, né, fazer uma melhor interação com a aula, porque todos os versículos pedidos para ler na semana é referente à aula. Então os irmãos nunca percam esse costume, irmãos. É um costume bom, né? Nós vamos aqui para a lição 9, a conspiração de Amã contra os judeus. O nosso texto áureo, meus irmãos, encontra-se no livro de Mateus, capítulo 10, e o verso de número 22. E odiado de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. A verdade prática diz assim: quando nos tornamos agradáveis ao mundo, é sinal que nossa fidelidade a Deus está em crise. A leitura bíblica em classe, meus irmãos, se encontra no livro de Esther, no capítulo 3, do verso 7 ao 11, e do capítulo 4, do verso 1 ao 4. A palavra-chave é conspiração, e nós vamos estar trabalhando muito em cima disso. E nós temos ainda aqui, os objetivos da lição é explicar o plano odioso de Amã. 2. Destacar a tristeza do Mardoqueu. E 3. Apontar o perigo e a crueldade do antissemitismo moderno. Voltando um pouco aqui à nossa introdução, diz assim: a lição de hoje nos auxilia a refletir a respeito de um tema muito atual, o antissemitismo. Nela, estudaremos o plano odioso de Amã em exterminar todos os judeus do reino persa. A causa desse intento de Amã se revela de caráter pessoal, mas atinge toda uma nação. A história bíblica que estudaremos nos revela como é antiga a perseguição ao povo judeu. Nós vamos estar nessa lição, irmãos, falando muito sobre o antissemitismo, né? Sobre a perseguição cruel aos judeus ao longo de toda a história. Nós percebemos que isso não acontece somente nos dias atuais, como nós estamos vendo aí com essa guerra em que o Israel declarou contra o Hamas, né, por ter sido invadido o seu território. Ali morreu 1.200 pessoas, civis, inocentes, mulheres, crianças, e ali é uma perseguição que vem há muito tempo. Ali é uma causa em que o Hamas luta contra o povo de Deus. Nós percebemos que durante todo o período da história sempre houve perseguição contra o povo de Deus, sempre houve. Então nós estamos vendo que está afunilando mais nos dias atuais, porque depois dessa guerra de Israel nós percebemos que o povo judeu está sofrendo perseguição no mundo inteiro. Então se levantando todas as forças, né, contrárias, todo o inimigo possível e imaginável de Israel para lutar contra Israel. Mas percebemos que sempre o povo de Deus ele está firme, aguardando a promessa, e que sempre Deus vai levantar pessoas e reinos para defender Israel, né? Nós estamos vendo isso acontecer nos dias atuais. Mas nós vamos à nossa lição, nós vamos entrar dentro da lição, né? O plano odioso de Amã. A conduta de Mardoqueu incomodou os demais servos do rei. Eles os questionavam todos os dias: por que traspassa o mandado do rei? Mardoqueu disse apenas que era judeu. Logo seus conservos foram denunciá-los a Amã. Logo Amã ficou furioso e queria destruir todos os judeus. Nós vamos ler no nossa leitura bíblica em classe toda essa história em que Amã pediu ali ao rei, né, que fizesse aquele decreto. O próprio Amã fez o decreto e pediu somente que o rei aprovasse aquele decreto contra os judeus. Mas nós percebemos que ali, irmãos,
uma luta pessoal, quase que do Amã contra os judeus. Por quê? Porque o Mardoqueu não se dobrou ali àquela lei, Mardoqueu não se curvava diante daquela lei, e houve ali um começo de perseguição. Então ali o Amã conspirou contra o povo judeu e praticamente enganou até o rei, né, da Pérsia ali, o Assuero, para que ele aprovasse aquela lei. E daí em diante houve uma grande perseguição que nós vamos estar estudando dentro dessa lição. E nós vamos entender muito do que está acontecendo hoje vendo essa história bíblica de praticamente 2.500, 2.600 anos atrás, né? E nós vamos estar entendendo bem o que é o antissemitismo, o que é a perseguição ao povo de Deus, o que é conspiração. Tudo isso nós vamos entender bastante nessa lição número 9, que ela é muito atual, né? O plano de Amã. O Império Persa abrangia todo o Antigo Oriente, desde do rio Indo, na Índia, hoje no Paquistão, até o Mediterrâneo Oriental, incluía parte do norte da África até a Etiópia e se estendia para além do Mar Egeu até a Tárcia, na Europa, parte atual da Turquia, Grécia, Bulgária, que em linha reta chegava a mais de 4.000 quilômetros. Por toda essa extensão havia judeus. Então esse plano odioso do Amã não foi somente para a cidade de Susa, mas foi para todo o território onde os persas governavam. Então nós vemos que era um território mais ou menos de 4.000 quilômetros e que foi levado esse edito do rei, essa carta. Nós vamos ver aqui que a comunicação chegou rápido e essa comunicação gerou ali, por parte dos judeus, muita apreensão, muito medo. As pessoas estavam ali apreensivas. E nós vamos perceber, irmãos, que cada dia que passa, o povo de Deus sofre, né, com esse projeto do inimigo. Porque, na verdade, é um plano demoníaco, é as forças do mal lutando contra o povo de Deus. Então, o plano de Amã era um plano muito audacioso. Eu não quero me ater dentro da lição, os irmãos que vão estar na lição vai falar muito sobre o texto de Esther, mas eu quero, no final, dar um tempo maior para falar sobre o antissemitismo agora, no momento em que nós estamos passando, que é uma coisa muito atual. Eu quero pegar somente essa base, né, para mostrar que esse antissemitismo ele vem de muitos e muitos anos, de longos e longos séculos de perseguição ao povo de Deus, especialmente. Sabemos que acontece muito nos dias atuais, com todo o povo de Deus, não só judeu, mas a igreja. A igreja está começando a ser perseguida até mesmo em países onde se diz laicos, países que permite que as pessoas, cada um tenha a sua religião. Nós percebemos que até no Brasil já está começando algumas perseguições veladas. A gente às vezes não percebe, mas nas entrelinhas já estão manipulando para que possa começar uma perseguição velada, uma perseguição em que vai estar disfarçada, né? Mas sabemos que tudo isso é projeto do inimigo. Nós sabemos que o inimigo tem esse projeto já formulado para tentar derrubar o povo de Deus. E nós vamos ver aqui nessa lição também um pouco sobre isso, né? A tristeza de Mardoqueu, dos judeus e de Esther. A ordem era não poupar nenhum judeu. Vemos todo o ódio de Amã recair sobre o povo judeu, a ponto de não perdoar nem mulheres, crianças e animais. O Império Persa tinha um sistema de correios muito eficiente e logo a notícia se espalhou por todo o Império, enquanto o povo judeu chorava e se lamentava. No palácio havia festa regada a bebida. O decreto de Assuero tirou a tranquilidade de todos os judeus e os levou a buscar o socorro divino. Muitas vezes precisamos enfrentar crises para buscar a Deus de todo o nosso coração. Aqui nós vemos dois lados, né? Enquanto o povo judeu recebia essa informação, recebia esse decreto que seriam exterminados, ali começou Mardoqueu a ficar preocupado, o povo de Deus começou a ficar triste, começou a ficar ali sem saída e começaram a buscar a Deus. Buscar a Deus num momento difícil, irmão. Nós percebemos que nos dias atuais, as pessoas também ainda estão nesse mesmo propósito. Só buscam a Deus quando as coisas estão
difíceis, quando está complicado, quando há uma perseguição, quando há uma doença, quando há um desemprego, quando há uma dificuldade, as pessoas estão apenas querendo buscar a Deus para lhes socorrer. O povo de Deus aqui nesse momento também viviam, vamos dizer assim, bem, cada um nas suas casas, todo mundo bem. De repente permitiu Deus que houvesse esse levante por parte do Amã contra o povo de Deus. E ali nós percebemos que o povo começou a buscar a Deus. O Mardoqueu começou a buscar a Deus e ali foi todo um processo que nós vamos ver nas lições mais para frente, né? Esse livramento. Nós vamos entender hoje só a conspiração. Então a conspiração foi o Amã se levantar contra o povo de Deus. Quer dizer, foi algo que ele fez para derrubar, para destruir o povo de Deus. E foi uma lei tão poderosa que permitia que se matasse até mulheres, crianças e tomasse todos seus bens, matasse seus animais. Seria literalmente um extermínio. E nós já vimos isso ao longo da história, né? Sempre querendo o inimigo exterminar o povo de Deus. E nós vamos ver um pouquinho mais na frente dessa própria lição, vai falar desse antissemitismo nos dias atuais ou em alguns séculos aí passado, né? O perigo e a crueldade do antissemitismo moderno. É nisso aqui que eu quero me ater um pouco mais nessa aula para nós falarmos sobre esse antissemitismo, né? De forma prática, o antissemitismo é hostilidade contra os judeus e é possível verificar ao longo da história 3 fases do antissemitismo: o antissemitismo religioso, o antissemitismo nacionalista e o racial. O aspecto nacionalista pode ser visto no século XIX, no início do século XX, na Ucrânia, na Rússia, através dos chamados pogmos, que consistia em violentos ataques físicos contra judeus. O povo judeu era apontado como culpados pela crise econômica no leste europeu. A criação do Estado de Israel em 1948 não garantiu paz aos judeus. O país vive em alerta constante em função dos ataques terroristas internos e externos. O último grande ataque foi o de 2023, em que deixou 1.200 mortos e levou Israel a declarar guerra contra o Hamas e seus aliados. Primeiro ponto, eu quero falar do aspecto nacionalista, do antissemitismo nacionalista. Isso aí aconteceu, irmão, numa cidade da Rússia, em que começaram a se perseguir os judeus, iam até as casas dos judeus, tacavam fogo naquelas casas, matavam eles queimados ali nas suas próprias casas, tiravam todos os seus bens, expoliavam seus pertences, porque eles achavam que era culpa dos judeus aquela crise que eles estavam passando, a crise econômica, que foi mais ou menos no ano de 1820, 1825, que eles começaram essa perseguição cruel. Eles não tinham misericórdia. Eles perseguiam simplesmente porque eles queriam exterminar os judeus, por eles acharem que os judeus eram culpados por aquela crise. Só que os judeus é um povo que sempre foi próspero, né? Onde judeu entra, onde judeu chega, eles conseguem prosperar, e isso causa inveja, isso causa muita, vamos dizer assim, inveja por parte de outras nações, de outros povos. E foi isso aqui que aconteceu. Enquanto estava ali o povo de Deus prosperando em meio à crise, se levantou ali no leste europeu esse povo, o povo ali das cidades, querendo destruir os judeus. Então esse ato antissemitista e nacionalista, eles estavam dizendo que era culpa dos judeus e que eram para ser exterminados, eles saírem dali. Isso aí foi o primeiro e grande, vamos dizer assim, processo contra os judeus. Também nós podemos lembrar que houve também uma grande perseguição por parte de um papa nos anos de 1800, de 1700 e pouco também, que exterminou muito judeu. Foi antes do Holocausto, e que o maior extermínio de judeu foi feito pela Igreja Católica, e que os papas determinavam, né, que eles não estavam cumprindo a lei do catolicismo, então eles eram tidos ali como hereges e eram também perseguidos. Esse também era um antissemitismo religioso. Isso aí foi por causa da religião, por serem judeus, por serem seguirem a religião judaica. Então essa perseguição, ela vem ao longo de todos os séculos.
para chegar nos dias atuais. O que o que a igreja tem a ver com isso? O que a igreja, por que estamos estudando isso? A igreja hoje é o símbolo do povo de Deus. É o povo de Deus. Então toda a perseguição que tem contra o judeu automaticamente resvala na igreja. Por quê? Porque a igreja tem como pilar a Bíblia, a palavra de Deus, que tem base no judaísmo cristão. O cristão tem base no judaísmo. Então tudo isso revolta porque os princípios morais, as leis, as regras de fé, elas têm uma base na lei judaica. E hoje o representante de Deus na terra é a igreja. Então o inimigo se levanta tanto contra o judeu como contra a igreja. No Brasil nós não temos perseguição, mas nós temos países aí que a perseguição é ferrenha. As pessoas são assassinadas, pessoas são torturadas, servos de Deus são presos em calabouços. Então nós percebemos que essa perseguição não é só contra o judeu, mas é todo aquele que profere a fé em Cristo e em Deus. Então nós vemos que essa parte religiosa sempre causou, vamos dizer assim, discórdia, e as pessoas sempre perseguiram o povo de Deus. E nós vemos isso acontecer muito nos dias atuais, né? Porque nós percebemos que o mundo está passando por uma ebulição, por uma mudança muito grande de princípio. A questão é que o mundo está numa transformação, vamos dizer assim, de uma maneira muito rápida, de costumes, de moral, de leis, que todas elas vai contra a palavra de Deus. E isso vai causar perseguição ao povo de Deus. O Mardoqueu, o povo judeu, sofreu a perseguição no tempo do Assuero porque havia um decreto que dizia que eles tinham que dobrar-se por um tempo ali diante do rei. E Mardoqueu, como representante do povo de Deus, não aceitou. E por Mardoqueu não aceitar dobrar-se ali ao rei, ele causou furor no Amã. E o Amã fez o quê? O Amã foi lá e conspirou, fez tudo que podia para ali obter uma lei contra o povo de Deus, contra os judeus. O rei Assuero aceitou dar-lhe seu anel para carimbar essa lei. A lei foi redigida pelo próprio Amã, quer dizer, ele usou do seu poder, ele usou daquilo que ele tinha de barganha com o rei para fazer uma lei em seu benefício. E nós percebemos que nos dias atuais nós estamos vivendo a mesma coisa. As pessoas estão usando da lei, do poder, as pessoas estão usando do seu, vamos dizer assim, do seu status de poder para começar a fazer leis que confrontam a palavra de Deus. No Brasil já temos algumas. Lei do aborto, a favor do aborto, liberação de drogas, tem algumas outras leis que está vindo por aí que vai nos deixar em situação difícil, porque nós não vamos poder nos curvar diante dessas leis, porque diante de uma lei terrena há sempre a lei de Deus, que ela é maior. Se ferir a lei de Deus, nós não podemos aprovar. Então nós, como igreja, vamos passar por essa mesma perseguição que o Mardoqueu e o povo judeu passou nesse período. Por isso, essa lição é muito importante para que nós venhamos nos esclarecer, nós venhamos nos conscientizar de que nós temos que nos preparar. O povo judeu correu para buscar a presença de Deus quando estava sendo perseguido. Nós estamos sendo alertados que está próximo às leis virem contra nós. Então, qual é o nosso papel? Nos preparar. Quando o soldado está preparado, ele consegue vencer as batalhas com mais facilidade. E o povo de Deus tem que se preparar. Nós não podemos nos esconder. Vai chegar um momento que os fiéis, que os verdadeiros vão se levantar, vão ter que protestar contra leis que são contrárias à palavra de Deus. Esse antissemitismo vai nos atingir. Já está atingindo, veladamente. Você vai ser perseguido, crente. Nós vamos ser perseguidos. Se Jesus não arrebatar, nós não fomos arrebatados logo,
pode ter certeza que não vai durar nem 10 anos para começar uma grande perseguição em nosso país. O antissemitismo religioso vai chegar. O povo de Deus, que somos nós, vamos passar por grande dificuldade. Anota o que eu estou te falando. Guarda esse vídeo. Isso é certeza. Porque está tudo preparado. O inimigo é o mesmo. Ele só usou pessoas em tempos diferentes. Hoje ele está usando um sistema mais poderoso. Que hoje temos sistemas muito mais poderosos de perseguição do que tinha no tempo do Assuero. Hoje nós temos mídias sociais, nós temos leis, nós temos supremos, nós temos governos, nós temos o mundo inteiro preparado para lutar contra a igreja. E a igreja não está se preparando, não está se atentando. Então, nesse dia, eu queria mais fazer esse alerta. Sei que é difícil até falar isso, mas estou falando. Porque é um alerta ao povo de Deus. É um alerta que nós temos que estar sempre em constante vigilância do que está vindo por aí. Por quê? Se nós quisermos concordar com ele, com o mundo, com a situação, beleza, não vamos ter perseguição nenhuma. Mas quando nós fizermos isso, olha o texto áureo lá, que nós lemos, olha a verdade prática, se nós estivéssemos em concordância com o mundo, é que nós não estamos tendo mais nenhum temor de Deus. Então temos que ficar muito atento a isso. Porque nós sabemos que esse antissemitismo, ele está aí, está acontecendo. As pessoas já estão contra nós. Então, percebe, Israel, eles estavam expatriados pelo mundo, em vários países, em todo lugar do mundo, e eram perseguidos em todo lugar que eles estavam. Foi criado, então, o Estado de Israel. O Estado de Israel foi criado em 1948, lá na ONU, e foi assinado até por um brasileiro, né, Oswaldo Aranha. E achavam-se que, por ter seu Estado, os judeus iam passar a ter uma segurança maior. Só que não, né? Quando os judeus começaram a voltar para Israel, aí começou a haver uma perseguição contra o Estado de Israel. Aí já tinha um lugar para eles atacar. Eles não estavam mais atacando o povo onde o povo estava, lá em cada um numa pátria, num país, num lugar diferente. Agora passaram a atacar o Estado de Israel. E nós estamos vendo isso acontecer há mais de 70 anos, né? Há mais de 70 anos que tem um processo contrário ao Estado de Israel. E o mais recente foi esse que eu relatei aqui, que houve 1.200 mortos há 2 anos atrás, mais ou menos, 2023, né? No comecinho de 2023. E está desencadeando uma guerra sangrenta. Muitos estão contra Israel. Até pessoas servas de Deus não estão entendendo esse projeto e estão ficando contra Israel. Mas eu acho que nós temos que ver, entender todo o projeto, todo o processo em que o inimigo vem travando durante esse período para destruir o povo de Deus. Com Israel, quem vai tratar é Deus. Deus, ele vai tratar com o povo de Israel. Agora, se defender contra os inimigos, hoje, fisicamente falando, Israel está se defendendo. Já vimos guerra em que Israel ganhou ela em 6 dias, porque houve uma intervenção que todo mundo sabe que foi uma intervenção divina. Mas hoje, Deus está aguardando Israel, passando por um processo difícil, mas está aguardando. Então aqui toda essa lição vai nos despertar para isso, da perseguição a Mardoqueu, a perseguição aos judeus e a perseguição à igreja. Servos de Deus, entendam, nós estamos num conforto hoje, podendo falar, pregar, anunciar, fazer aquilo que Deus nos mandou com liberdade. Mas vai chegar um período, pode ter certeza que vamos encontrar dificuldade em pregar o evangelho, em falar a verdade e zelar por essa verdade que a gente fala. Então, nos preparemos, porque a igreja vai passar por dias difíceis. Pode crer. Porque esse antissemitismo, essa perseguição cruel, ela não só contra Israel, ela é contra todo aquele que se diz povo de Deus. Aquele que quer zelar pelas leis, que quer cuidar de zelar pelos princípios cristãos, aquilo que Deus quer para a nossa vida e Deus quer para o povo, esses vão padecer, vão passar grandes dificuldades. Nós vamos ver, irmãos, nessa conclusão que o antissemitismo se revela apenas através de atos hostis, mas também de apoio aberto ou
ou posturas complacentes aos inimigos de Israel, como grupo terrorista, ou ainda por meio de crítica sistemática ao atos de defesa israelense, pintando o país como um vilão da história. A despeito dos pecados de Israel, Deus tem um plano com Israel e vai restaurá-lo quando o arrependido aceitar o Messias. Romanos 11, 25 a 32. Oremos pela paz de Israel. Salmos 122, 6. Então, vocês percebem que toda essa lição ela vai mostrar que nós, como povo de Deus, temos que nos preparar. Aqui é um alerta, irmãos. Essa lição 9 é um alerta. Essa conspiração de Amã contra os judeus, esse Amã hoje ele pode estar simbolizado na figura do poder, né? Do poder governamental. Quem está lá no poder, na maioria das vezes, querem confrontar o povo de Deus. Percebemos que todos os campos hoje da cultura, os campos, né, da medicina, os campos das leis, tudo isso querem trabalhar para um projeto em que vai contrariar as leis de Deus. Estamos aí na atualidade, estamos vendo tudo acontecer. E o que eu acho mais, às vezes, grave é que os cristãos que foram chamados para protestar, servos de Deus que foram chamados para fazer a obra de Deus verdadeiramente, muitos estão se curvando diante de algumas leis, de algumas suposições, de alguns estudos, de algo, né, de algumas culturas, de alguns sistemas de ensino em que vem contrariar, confrontar e destruir a palavra de Deus. Nós vemos aí muitas áreas sendo preparadas para destruir a cultura judaico-cristã, os princípios de Deus. Quando nós olhamos para muitas coisas que acontecem nos nossos dias, já percebemos um formato governamental à espera do anticristo. Isso está camuflado. Porque o inimigo ele trabalha, irmão, sempre conspirando. O Naamã, ele conspirou. O povo de Deus hoje não está percebendo, mas está uma conspiração, vamos dizer assim, envolta a regras de humanismo, a regras em que as pessoas estão em primeiro lugar, os animais estão em primeiro lugar, a sua liberdade está em primeiro lugar, o seu desejo está em primeiro lugar, e se esquecendo que tudo passa primeiro por Deus. Se não passar primeiro pela vontade de Deus, pela lei de Deus, vai dar problema. Então, essa lição é para isso. É para nós percebermos que a ação do inimigo ela vem ao longo dos séculos trabalhando contra o povo de Deus. Preparem-se, porque os dias estão ficando cada vez mais difíceis. E você que quer servir a Deus com sinceridade, vai ter que aprender a ser resiliente. Como nós falamos na lição 8. Resistente. Percebe que a resistência está ligado a você não abalar do seu lugar, a sua condição de servo de Deus em nenhuma circunstância. Mais do que o resistiu, buscou a Deus, recebeu ali o livramento de Deus, que nós vamos ver isso mais para frente nas lições, porque ele não desistiu de servir a Deus. Então, meu alerta nessa manhã, dessa aula que eu estou falando para vocês, não desista de ser servo fiel a Deus. Ser fiel a Deus é mais importante do que qualquer outra coisa. Mesmo que esteja contrariando a tudo e a todos. Contra tudo e contra todos. Quando nós nos convertemos, conversão quer dizer mudar de direção. E quando mudamos de direção, com certeza vamos bater de frente com muita coisa que nós não vamos mais poder fazer. Vamos ter que anular, deixar de mão. E por isso vamos ser perseguidos. Ou queremos deixar
para orar e buscar a Deus só na hora da perseguição? Entenda, é melhor preparar agora, tá bom? Que Deus abençoe cada um, que essa lição sirva de reflexão, que seja para que nós podemos pensar um pouco mais sobre isso, sobre o antissemitismo, sobre estar sempre fiel a Deus, saber que essa perseguição não é de hoje, ela tem muitos anos, ela dura muitos séculos, e que nós somos a geração que vamos ser perseguida também. Amém? Deus abençoe cada um de vocês, não deixe de curtir, de dar o seu like, não deixe de compartilhar essa mensagem, vai ajudar aqui a espalhar um pouco a palavra de Deus, o conhecimento da palavra de Deus e abençoar aqui a turma da mídia, né? Estão aqui trabalhando, ralando muito para que esse projeto dê certo. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.